Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e iremos realizar 4 aulinhas de recuperação. Eu não sei se vocês já perceberam, lá no nosso bloco de recuperação tem uma lista de exercícios. E as nossas 4 aulas irão se concentrar na resolução desses exercícios. Claro que eu irei relembrar partes importantes de cada matéria, mas as aulas não terão conteúdo, apenas resolução de exercícios. Em cada exercício que a gente fizer, eu vou falar, né? Vou retomar o assunto que a gente viu ao longo desse ano, tá bom? Então vamos começar. Espero que vocês tenham a listinha aí baixada, né, ou impressa, para poder acompanhar direitinho. Hoje a gente vai fazer os exercícios de 1 a 5, tá bom? Vamos começar. Bom, nosso primeiro exercício é sobre notação científica. Então, a notação científica é uma escrita muito utilizada principalmente na física, química e matemática, para representar números ou muito grandes ou muito pequenos, né? É claro que a gente pode representar números normais, né? Por exemplo, 567, também na forma de notação científica. Mas o que é realmente utilizado são aqui, nesses aqui bem grandinhos e nesses bem pequenos, tá? Então, qual é a regra da notação científica? Nós temos que colocar um número n que multiplica 10 elevado a um expoentezinho aqui. Vou chamar de A. O expoente A vai ser positivo se o número for grande. E o nosso A será negativo quando o número for bem pequeno, ou seja, decimal. No caso aqui, número decimal, tá? Ah, e esse N, professor, o que eu tenho que... Como é que eu vou saber qual é o número que eu vou utilizar aqui na frente? Bom, este número, ele sempre tem que estar entre 1 e 10. Não pode ser 10, tem que ser menor do que 10 e maior do que 1, tá bom? Até pode usar 1, mas a gente não utiliza 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Usa só 10 elevado a algum número, tá bom? Bom, antes da gente começar a fazer esse exercício, vamos dar uma relembrada lá no primeiro trimestre, quando a gente viu esse assunto aqui. Então, eu vou puxar a nossa aulinha lá do primeiro trimestre, tá? Nossa videoaula. Bom, então vamos lá. Essa foi uma das primeiras semanas de aula, né? E a gente está falando sobre notação científica. É a definição que está no livro. Eu só mudei as letrinhas para ficar de acordo com o que a gente escreveu lá na aula, tá certo? Então, a notação científica é n vezes 10 elevado a A, em que n é um número escrito na forma decimal, cuja parte inteira é igual ou maior que 1 e menor que 10. Ele até deixa você utilizar o 1, mas normalmente ele nunca escreve 1 vezes 10 elevado a algum número. Muito, muito difícil mesmo. Então, aqui ele nem devia ter usado igual a 1, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Ah, se eu escrever 1 vezes 10 elevado a 3 vai estar errado? Não, tá? Não vai estar errado, não. E A é um número inteiro. Professora, mas não é positivo e negativo? Justamente, galera. Vocês não podem esquecer que número inteiro é o conjunto dos números positivos e negativos, tá? Então, esse é o nosso conjuntinho Z. Não sei se vocês estão lembrados. Então, tem números positivos e negativos. Nos exemplos que ele deu no nosso livro, são esses daqui, ó. Qual a distância aproximada da Terra ao Sol? 150 milhões de quilômetros. Então, vamos escrever esse número na forma de notação científica. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vocês vão pegar esse primeiro número que apareceu aqui, ó, 150. É muito grande. Ele tem que ser menor do que 10. Eu posso pegar 15? Também não posso. Também é maior que 10. Então, eu vou pegar 1,5. Vocês vão escrever essa vírgula aqui, tá, gente? 1,5. Ó, essa vírgula você que vai decidir aonde vai colocar
desde que o número fique menor do que 10 e maior do que 1, correto? Vamos só treinar aonde a gente vai colocar a vírgula. Vamos lá. 300 mil. Não, tá muito grande, tem que ser menor que 10. Então, só se ele for o número 3. Então, 3,0 não precisa, pode botar só 3. 9, deixa eu ver, mil, milhões, bilhões, trilhões, 460, né, de quilômetros. Então, tá muito grande. Onde eu vou botar minha vírgula? Bem aqui no 9. 9,46. Os zeros vocês não precisam colocar, tá? Depois vocês vão ver por quê. 9,46. O diâmetro da molécula de água, lá muito pequenininha, 280. Não importa esses zeros antes, tá? Vamos olhar o número mesmo. 280. Não. 28. Não. 2,80 ou 2,8. Tanto faz, tá? Nesse caso, tanto faz. 2,80 ou 2,8. Aqui só tem 1, então não vou nem pensar. Aqui também, ó, já é menor que 10, vocês podem colocar o 1, não tem problema. Eu não gosto e a maioria dos livros não usa, mas tudo bem, tá? Vocês vão ver até por quê. Beleza, coloquei os números, coloquei a vírgula, aqui não precisa de vírgula, né? Vamos dizer assim, 1, 1, não precisa, só tem esse número, né? Agora, a gente vai colocar as potências de 10 em todos eles. Se o número for um número inteiro, o expoente vai ser positivo. Se for um número decimal, o expoente vai ser negativo. Como é que eu vou saber quem é o expoente? Eu vou contar, ó, depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elevado a 8. Aqui, depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não é uma vírgula, é um ponto, tá, gente? 300 mil. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, depois da vírgula. 3, 6, 9, 12. Agora, aqui, mas professora, tem duas vírgulas. Tem realmente, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Nesses três, que são números decimais e que o expoente será negativo, a gente vai contar da vírgula original até a vírgula que a gente colocou, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contar mesmo, não tem outro jeito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chega a dar até embaralhar o númerozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Esse aqui que tem o 1, vocês podem escrever como 10 elevado a menos 15 e 10 elevado a menos 18. Não precisa desse 1 na frente, tá? Se não quiser. Joia? Pronto, gente. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício para conseguir resolver. Voltando, vamos começar agora a resolver o nosso exercício. Bom, aqui na letra A, eu vou utilizar esse 897, mas 897 é muito maior que 10. Eu posso colocar uma vírgula aqui no 89,7, ainda está maior que 10. Então, eu tenho que achar um número menor que 10. Para ele ficar menor que 10, ele tem que ser 8,97. Ok? Então, eu ponho uma vírgula aqui para que o número fique entre 1 e 10, que é a primeira característica. Vezes 10 elevado ao númerozinho positivo, porque é um número grande. Mas quem é esse número? Aí que vem a regrinha. Nós vamos contar quantos números tem depois que eu coloquei essa vírgula aqui para escrever meu número. Porque se eu for contar só zero, vai dar errado a minha conta. A gente conta a partir do número que a gente colocou a vírgula. Então, se eu coloquei a vírgula no 8, eu vou contar a partir dele. Depois dele, vou contar para lá, ok? Para nossa direita. Então, eu conto quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14. Então, elevado a 14. Tá bom? Vamos lá, mais uma vez um número que não é decimal, tá? 567 é muito grande, 56 é grande, então eu vou usar uma vírgula aqui, ó, no 5,67.
vezes 10 elevado a um númerozinho. Que número? Vamos contar quantos números tem depois da vírgula. 2 números elevado a 2. Ok? Não é difícil, né, gente? Vamos lá de novo, ó. 234 mil. 234 mil é grande, 234 também continua grande. Aonde eu vou colocar minha vírgula, gente? No 23? Não, no 2. Então, fica 2,34 vezes 10 elevado a algum número. Quantos números, ó? É todos esses depois da vírgula, que fica muito grande, né? Então, quantos nós temos aqui depois dessa vírgula que eu criei? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Joia? Então, a gente coloca primeiro um número entre 1 e 10. Então, a gente verifica aqui de acordo com o que aparecer. Não é difícil, é só pegar o primeirinho aqui, né? Colocar uma vírgula, escrever ele e depois contar quantos números tem depois dessa vírgula que a gente colocou, para saber quanto vai ser o expoente, tá certo? Bom, mas professor, e aqui que já tem vírgula, já é pequeno, como é que eu vou fazer? Do mesmo jeitinho. A gente tem que transformar ele de um número de 1 a 10, então esse tanto de zero não me ajuda, então eu pegando esse aqui, 3.456, tem que ser um 3, tá certo? Ó, 3,456. E agora, professor, como é que eu vou contar? Então, vamos lá. Primeiro eu coloco a vírgula, igual eu coloquei na letra A, na letra C e na letra E. Coloquei. Vezes 10 elevado a um número agora negativo, porque é um número decimal. Como que eu vou contar, professor? É depois da vírgula? Não. Vai ser entre as duas vírgulas que você tem no número. A existente e a que você criou. Quantos números tem nesse espacinho aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é menos 7. Joia? Vamos de novo. 0,34. Não pode, é menor que 1. Então, eu vou colocar minha vírgula B aqui, ó. 3,4, porque se encaixa nesta regrinha. Vezes 10 elevado. É um número decimal, então vai ser negativo o meu expoente. Quantos números, né, tem da vírgula existente até a vírgula que a gente criou? Só um. Então, menos 1. Joinha? Então, quando o número é grande, a gente conta todos os números depois da vírgula, para colocar aqui em cima. E quando o número é decimal, a gente conta entre as vírgulas, tá? Quantos números tem entre a vírgula existente e a vírgula que a gente colocou. Beleza? Bora continuar. Gente, se tiver qualquer dúvida, vai colocando no chat ou pergunta na aula presencial, tá bom? Mas pode colocar no chat ou no fórum que eu respondo. Número 2. Se Pedro tem X anos, qual a expressão determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Então, primeiro, ele tem X anos. Daqui a 6 anos, Pedro vai ter X mais 6 anos. Eu quero o triplo da idade dele depois de passar desse tempo. Então, é 3, triplo vem de 3, vezes a idade dele daqui a 6 anos, que é X mais 6. Então, é a letrinha B. Muito cuidado para não confundir aqui, tá? Então, porque aqui seria o triplo da idade dele mais 6 anos. Aqui aí já é outra coisa, tá? Então, muita atenção. Esse aqui é bem pegadinha para confundir vocês, tá? Então, o triplo da sua idade daqui a 6 anos é diferente de o triplo da idade mais 6 anos, tá? Vamos lá. 3. Carla pensou em um número e a ele somou 4 unidades. Então, a mesma coisa, pensou em um número, eu não sei, nós vamos chamar esse númerozinho de X. Pensei em um número, somei
4. Mais 4. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2. Ela multiplicou toda a continha vezes 2. E somou o próprio número. Ainda somei o próprio número, que é o x. Somou continha de mais, próprio número x. Aqui só atenção nesse multiplicar por 2, porque é o total, tá bem? Então, cuidado para não multiplicar só o 4, beleza? Sabendo que o resultado da expressão foi 20, ou seja, isso é igual a 20, qual é o número que Carla escolheu? É uma equação do primeiro grau, né, gente? Tá relembrando a equação, função do primeiro grau aí para vocês. Então, aqui, multiplicando por 2, dá 2x mais 8, mais x igual a 20. 2x mais x é 3x, 20 menos 8. Logo, 3x é igual a 12, x é igual a 4. Moleza, hein, gente? Essa continha aqui é continha de sétimo ano, né? Que quando vocês aprendem a fazer operações do primeiro grau, né? Com equação do primeiro grau. Então, só prestar atenção quando ele vai falando passo a passo, se a gente tem que multiplicar toda a expressão e não apenas o número, tá, galera? Então, só atenção a isso. Número 4. Efetue o produto e encontre a solução da seguinte expressão. 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 3 meios. Bom, nós temos que lembrar que isso é propriedade da potência. E também envolve, acho que, radiciação, tá? Vai envolver, eu acho que nem vai envolver, não. Porque a potência vai ficar um númerozinho inteiro bonitinho. Então, é só, ó que beleza, só propriedade da potência. Não vai precisar lembrar de radiciação. Esse ficou muito fácil. Por quê? Qual é a propriedade da potência? Nós temos bases iguais. Vocês lembram disso? Ó? Bases iguais. Eu faço a operação com os expoentes, certo? O que eu vou fazer com o expoente? Ou eu vou somar, ou eu vou diminuir, ou eu vou multiplicar. Depende da expressão. Como aqui é uma multiplicação, nós somamos o expoente, certo? Se fosse uma divisão, a gente diminui os expoentes. Eu sempre falo muito esse prefixo, né? Ó, se for uma divisão, nós vamos diminuir os expoentes, tá bom? Se for uma potência, da potência a gente multiplica, né? Então, essa parte tem tanto no seu livro do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, deem uma revisada nas propriedades da potência, tá? Bom, vamos fazer uma revisão rapidinha também. Vamos buscar lá uma das nossas primeiras aulas do primeiro trimestre. Bom, olha lá, propriedade da potência. Então, quando as bases são iguais, o que a gente vai fazer com esses números, né? Então, nós temos na multiplicação, repete a base e soma os expoentes, igual eu falei, ó. A base é A, tá repetida, e os expoentes são M e N, eu somei, M mais N. Então, rapidinho, como é que ficaria? Eu repito a minha base menos 3, qualquer número que tiver, tá, gente? Positivo, negativo, fração, não importa, menos 3. E somo os meus dois expoentes, 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. Então, menos 3 elevado a 9. Aqui, a minha base é 3/5, mas, professora, tem um menos 3/5. Como o meu expoente é par, vocês precisam lembrar dessas coisinhas também, tá? Como o nosso expoente é par, o resultado vai ficar positivo, então não faz diferença. E eu vou somar menos 3 com menos 1 e 6. Então, aqui eu vou somar menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 somando com 6 dá 2. Não importa se é inteiro ou se é fração, somar os expoentes, tá, galera? Na divisão, a gente diminui os expoentes, olha lá, ó, diminui os expoentes, olha o sinalzinho de menos, tá?
Então, é a mesma coisa, a gente repete a base que está igualzinha e diminui os expoentes. 11 menos 7, 4. Repito a minha base, menos 5, tá aqui igual. Diminuo os expoentes, muito cuidado com o sinal negativo, tá, gente? Menos e menos vira mais, então ficou 3 mais 3 nesse caso. Vocês só precisam se atentar se for fração, fazer a continha direitinho de fração. Se tiver um negativo, né, aqui, por exemplo, diminuir, né? Se for uma divisão com negativo, vou acabar somando, porque menos com menos dá mais. Então, essas coisas vocês precisam relembrar, tá bom, galerinha? E quando eu tenho uma potência da potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Olha o sinalzinho de multiplicação. Um soma, um diminui, o outro multiplica. Então, nesses dois exemplos aqui, a minha base é o menos 5 e eu vou multiplicar 5 vezes 0. É 0. Aqui eu repito a minha base, que é 3, e multiplico 2 vezes 3, 6. Beleza? Pronto. Sabendo isso, vocês resolvem os exercícios sobre propriedades da potência. Bora voltar lá no nosso exercício. Então, eu repito a minha base, que é 3, e vou somar os meus expoentes. Meio mais 3 meios são 4 meios, né? É o mesmo denominador, não tenho que me preocupar, só somar. 4 meios. Mas 4 meios é uma fração que dá para a gente simplificar. 4 dividido por 2 é exatamente 2. Logo, a nossa continha é igual a 9. Prontinho. Podíamos ter subtraindo se fosse uma divisão, tá? E também podíamos ter uma multiplicação de potência da potência. Belezinha? Joia. Bora pro próximo exercício. Aqui eu peguei sobre teorema de Tales, na ordem aí, tá? Do que tá na lista. Nas outras aulas a gente vai dar uma mesclada, mas tá usando os exercícios mais ou menos do mesmo trimestre que a gente estudou, tá bom? Esse aqui é bem tranquilo, muito, muito, muito tranquilo mesmo. Nem vai cair bissetriz interna ou externa, né? Olha esses exercícios, que moleza. Aqui é o nosso famoso teorema de Tales. O que o teorema de Tales diz? Que esses segmentos do lado esquerdo são exatamente proporcionais ao lado direito. Tanto nessa figura, que são retas paralelas cortadas por transversais, né? Ó, reta R, S e T, que são paralelas, cortadas por transversais, ou ainda dentro de um triângulo, desde que esse ladinho DE, tá vendo esse tracinho que eu fiz aqui, seja paralelo a C. Faltou essa informação nesse exercício, tem que ter. DE é paralelo a C. Sempre que dentro de um triângulo eu fizer esse desenho e ele for paralelo a qualquer um dos lados, a gente também consegue utilizar o teorema de Tales, tá bom? Então, vamos lá. O que é proporcional mesmo, professora? Moleza, gente, ó. Escreve na ordem. Quem tá em cima? 10. Quem tá embaixo? X. Do outro lado, quem tá em cima? 12. Quem tá embaixo? 7. Olha que moleza. Só a gente agora multiplicar cruzado. Multiplicando cruzadinho, o nosso famoso cruz credo fica 12x é igual a 10 vezes 7. X é igual a 70, 10 vezes 7, dividido por 12. Não dá para dividir exato? Não tem problema, gente. Simplifica. 35 sobre 6. Vai dar quebradinho, né? Então, você não precisa ficar fazendo essa conta. Você pode deixar no formato de uma fração, só que irredutível. Não tem mais jeito de dividir, deixa aqui, tá? Não precisa fazer continha de 70 dividido por 12, não. Só isso aqui já é suficiente, tá bom? A mesma coisa acontece nesse daqui, ó que beleza. Muito fácil, né? Vocês querem tentar fazer sem a ajuda da prof? E aí me dizer qual é a resposta no chat? O que vocês acham?
Porque é muito facinho, né, gente? Na verdade, já dá até para perceber. Também vai dar quebradinho, mas vai ficar mais bonitinho esse, né? Olha lá, do lado esquerdo, nós temos um X e um 13. Do lado direito, nós temos um 8 e um 16. Lembre-se que a ordem tem que ser mantida, tá? Se eu usei X13 em cima e embaixo, do outro lado eu também vou ter que usar em cima e embaixo. Eu não posso trocar. Se eu trocar a ordem, vai dar tudo errado. Aí não tem como acertar a questão, tá? Então, lembre-se, se eu peguei primeiro o X que está em cima e depois fui para baixo, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu pego o número que está em cima e depois eu vou para baixo, tá bom? Do mesmo jeitinho, vamos multiplicar cruzado. E quanto será que vai dar essa continha? 16 vezes x é 16x. 8 vezes 13, a gente vai fazer a continha. Vamos ver quanto dá. 13 vezes 8, 8 vezes 3 é 24, vão 2, 104, dividido pelo 16. Como eu não sei se vocês vão poder usar calculadora nem nada na prova, o ideal é que a gente simplifique, tá? Para ficar mais fácil. Então, por exemplo, vou dividir por 2, porque os dois são pares. 52, 8. Ainda dá de novo. Professora, eu posso dividir direto por 4? Pode, claro, gente. 26, 4. Vou dividir de novo por 2. 13, 2. Então, meu x é 13 meios, ou ainda, se você quiser dividir, 6,5. Beleza? Então, aqui, se vocês puderem usar a calculadora, já divide, se der um decimal bonitinho, vocês colocam em forma de decimal, tá? Mas se você ver que a conta vai dar, por exemplo, aqui vai dar 5,8666, eu não sei direito, mas vamos lá, 5,866666. Aí você não coloca assim, você deixa na forma de fração, tá bom, galera? Então, ó, na aulinha de hoje, bem rapidinho, a gente fez os exercícios sobre a parte inicial, né, do primeiro trimestre, o Teorema de Tales, bem tranquilo, alguns exercícios de notação científica e uns facinhos aí de equação do primeiro grau, beleza? E propriedade da potência, não esqueçam de revisar essa parte, tá bom? Pronto, galerinha, só isso. Qualquer dúvida, tô por aqui no chat. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.